Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Essa aqui é a disciplina de exegese. Vamos dar continuidade com a leitura do nosso texto e a explanação de nossa aula. 5 regras concisas. Primeira, interpretar lexicamente. É conhecer a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso no documento sob consideração. Essa informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. No uso dos dicionários, deve notar-se cuidadosamente o significar-se da palavra sob consideração nos diferentes períodos da língua grega e dos diferentes autores do período. 2. Interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. O que significa que, primeiro, a linguagem se desenvolveu como um meio de expressar os pensamentos da humanidade e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua com a sua função de exprimir ideias. Terceiro, interpretar contextualmente. Deve ser mantido em mente a inclinação do pensamento de todo o documento. Então, pode notar-se a cor do pensamento que cerca a passagem que está sendo estudada. A divisão em versículos e capítulos facilita a procura e a leitura, mas não deve ser utilizada como guia para a delimitação do pensamento do autor. Interpretar historicamente. O intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito vir à existência. É necessário conhecer as maneiras, costumes e psicologia do povo no meio do qual o escrito é produzido. 5. Interpretar de acordo com a analogia da escritura. A Bíblia é sua própria intérprete. Eu citei textualmente o nosso livro-texto, mas eu quero compartilhar com você uma ferramenta que você vai encontrar com muita facilidade na internet. Aqui está. É esta ferramenta aqui. Trata-se do, do site biblehub.com. Talvez você já conheça e já esteja, inclusive, utilizando. Ah, se não, aqui está a ferramenta. Veja se a Bible Hub, ela tem logo aqui em cima as várias versões da Bíblia Sagrada. Você tem aqui a NVI, você tem aqui a NLT, a ESV, a BSB, a KJV, a NKJV. Essas iniciais que você tem aqui são as versões de Bíblia. Nova versão internacional, a Bíblia nessa, que é uma paráfrase, na verdade, né? Essa NLT. Você tem aqui a KJV, que é a King James, a nova King James, e assim por diante, ó. A Almeida Revista e Atualizada. Você abrindo, vamos supor aqui, a nova versão internacional. Nesse site, você já vai, Gênesis capítulo 1, o texto. Logo aqui do lado, você tem os mapas que levam diretamente para as citações. Dentro do texto, ele fala de um lugar geográfico. Você clica no mapa e, consequentemente, existe ali uma explanação do versículo. É o Atlas Bíblico, tá vendo aqui, ó? Você pode voltar e você quer entrar nas passagens paralelas. Aqui nessa segunda linha, você tem as passagens paralelas, sermões, áudios, fotos, comentários. Essa aba aqui, interlinear, te leva para o texto em hebraico. Aqui está o texto em hebraico. Bereshit bara Elohim. Você tem ele aqui, ó, nesta linha onde está passando a mãozinha.
você tem ele transliterado. Aqui embaixo escrito em hebraico, em cima está transliterado. Nessa linha que você está vendo a mãozinha aqui, deixa eu deixar numa só ele na tela. Aqui. Aqui em cima tem uma referência, por exemplo, na palavra Bereshit. Aqui tem a referência 7225. Você clica nessa referência e está levando você para o verbete em hebraico. Reshit, da onde vem o Bereshit. Você vai ler as referências, está vendo aqui, ó. Esse aqui é o trabalho de um exegeta. Alguém já deixou a ferramenta pronta para você. Você tem aqui, ó, o Brown Driver Briggs, da palavra que nós estamos estudando, no caso aqui, a Reshit. Substantivo feminino, início do reino, a passagem bíblica, ó, Êxodo 34, 26, Levítico 2, 12, Levítico 23, 10. São todos os lugares onde começa a aparecer a palavra que deu origem ao termo Bereshit. Voltar lá. Então vamos lá, para você recapitular bem. Nós estamos utilizando o site chamado Bible Hub. Aqui estão as versões da Bíblia, todas elas aqui, ferramentas para você ler passagens paralelas, sermões, áudios, os visuais, as fotos, comentários, a Bíblia interlinear, que é onde nós estamos agora, olha aqui, ó, Gênesis 1 e 1, aqui em negrito, você tem o texto em hebraico, uma linha que eu estou apontando com a mãozinha aqui, é o texto transliterado, e aqui em cima, uma referência léxica. E embaixo, aqui em vermelho, tá vendo aqui, ó, em vermelho, nessa parte, você tem a tradução que é proposta para você já em português, ó. No início, criou Deus os céus e terra da arte a. Aí você tem que usar a sua perspicácia para ver algum erro que possa estar acontecendo aqui na hora. Bem, voltando lá. Já já nós vamos fazer um exercício. Esse que eu mostrei foi o interlinear. Aqui a versão em hebraico. Ele vai abrir para você aqui o texto em hebraico. Olha, Gênesis capítulo 1. Nessa parte que está aqui com a seta, tá vendo? Ó, é o texto em hebraico. Aqui uma tradução que está transliterado automaticamente para o português. Aqui existe o verbete morfologia. Ponto. Vamos voltar. Agora, nós vamos no léxico. Cliquei no léxico. Esse é o site que estamos recomendando para você, porque dá para você fazer um exercício em tempo real. É só você acessar aí Bible Hub. Aqui no léxico, você tem uma página parecida com aquela anterior. Tá vendo só? Olha o termo aqui, ó. Bereshit Elohim. Aqui, o que tira para aquela mesma referência léxica, 7525, ó. Reshit. O que é o reshit? Começo ou chefe. Substantivo feminino. Transliteração. Reshit. Ortografia fonética. Rashit. Definição. Início ou chefe. Concordância do inglês. Gênesis 1 e 1. Gênesis 10 e 10. Vamos voltar onde nós estávamos aqui.
Aqui nós temos o Strongs. Strongs, ele é um dicionarista, ele é um enciclopedista, ele é um lexógrafo, é alguém que estudou tanto o hebraico quanto o grego e ele forneceu as suas concordâncias, suas gramáticas, seus léxicos, tudo para que nós, aqui agora, possamos usufruir tranquilamente. Aqui nós temos multi. O que é esse multi? São as várias versões que você vai ler comparativamente. Veja só, você tem até a Septuaginta aqui, olha. A versão da Septuaginta. Septuaginta de Switch. Deixa eu manter aqui o texto grego, porque aqui em cima eu estou mostrando para você, existe a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, vai perguntar se você quer que coloque no português, aí ele vai fazer a tradução para você automaticamente no português, ou vai manter aqui o texto grego. Texto grego Septuaginta do Suítes. Lá vai você entrar em contato com a famosa tradução do hebraico para o grego. Isso aqui é a nossa disciplina de exegese. No caso aqui, Gênesis capítulo 1. Eu quero ir para o Novo Testamento. Você clica aqui em cima nesta aba, vai diretamente lá para o texto que a gente mais ama, né, nas Escrituras, João capítulo 1. Aí você vai ter aqui a Bíblia, tá bem? Em várias versões. Olha aqui a versão do Nestlé, texto grego de Nestlé. Eu quero manter em grego. Deixa eu aumentar um pouco aqui para você ter uma ideia melhor. Ó, ó que lindo. En arche ne hologos, kai hologos ne proston theon. Nós, daqui a pouco, nas próximas disciplinas, nós iremos ter algumas noções do hebraico e algumas noções do grego. Deixa eu ver o que mais que dá para apresentar para vocês aqui. Vou voltar aqui para 100%. Então, isso aqui, ó, estou vendo essa aba aqui, ó, multi. Explora bem essa ferramenta, tá bem? Ó? Explora bem. Aqui embaixo, sumário, tá vendo? Sumário do Evangelho. Você colocar na sua mente o seguinte: você não está no ponto zero. Você já está no século XXI. A academia, a escola, a sinagoga, a igreja, o seminário, a turma toda das letras que foi chamado por Deus já trabalhou bastante para disponibilizar muitas ferramentas para você. Então, aqui nós temos os sumários, aqui nós temos o contorno, parece aqui como contorno, ó, Deus e o mundo, ou seja, tudo colocado para você aqui capítulo por capítulo. Se a Bíblia é o seu interesse em fazer teologia, ferramenta para estudar você tem. Aqui, cronograma bíblico, uma espécie de cronologia, tá vendo, ó? Por onde que tudo começa, ó. Que ferramenta, hein? Realmente é louvável o trabalho que a Igreja do Senhor tem feito com as Escrituras. Visão geral da Bíblia de Willmington. Visão geral do Gênesis, conclusão, fatos sobre o autor desse livro, principais eventos. Eu realmente, depois a gente vai fazer um exercício aqui com um texto. Vamos lá. Então, preste atenção. O nosso comentarista do nosso livro-texto, ele diz que você vai fazer o uso dessas ferramentas seguindo as regras. Quais regras? Interpretar lexicamente. Você tem a ferramenta. A Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Algumas palavras, algumas passagens
está em aramaico. Vá para a origem dessas palavras. Por isso chama-se léxico. E isso vai te levar aos dicionários etimológicos. Qual que é a raiz, qual que é o radical, quais que são as variantes daquela palavra, eh, quais que são as variáveis daquela palavra, onde que você encontra ela em diversos textos também. Ele fala para você aqui, ó, interpretá-la sempre contextualmente, jamais vai descolar uma passagem da outra, simplesmente para dar o sentido que você quer. Interpretar historicamente. Você vê uma passagem do Evangelho que diz assim: o Cristo ele curou um cego em Jericó. Na outra passagem diz: Cristo, ao sair da cidade, curou o cego. Na outra passagem diz: Cristo curou 2 cegos em Jericó. Aí parece que nós temos uma contradição. Ele curou na entrada, na saída ou curou 2 cegos? E quando você vai historicamente interpretar a passagem, existiam 2 Jericós no tempo do Senhor Jesus. A antiga e uma que foi reconstruída. Descobre-se também que justamente nas portas de acesso da cidade, seja na entrada, seja na saída, ficavam os desvalidos, cegos, mendigos, coxos e até os leprosos, embora que eles tinham que ficar do lado de fora da cidade. Você vai interpretar, se não estiver ali no texto, está nos livros. Muita gente já trabalhou. Então você vai atrás da história do texto para poder fazer uma boa exegese. O que mais aqui? Sempre temos dito, interpretar de acordo com a analogia da escritura. Não caia na tentação de encontrar uma doutrina que ninguém tocou nesse assunto até hoje. E por quê? Porque vamos convir, depois de 2000 anos de igreja, e vamos contabilizar aí 3000 anos de sinagoga, passando por todos os rabinos e todos os pastores e todos os teólogos, não ter aparecer uma doutrina inédita é algo assim muito sobrenatural, muito mesmo. Não é o seu trabalho como exegeta, não é inventar doutrina, não é trazer coisas novas, é interpretar a Bíblia por si mesmo. Aí nós temos aqui o procedimento exegético, página de número 5. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa página de número 5. Deixa eu ver aqui aonde que está. Assim você já entra comigo. Estamos utilizando agora o livro texto do nosso instituto, tá bem? Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui também, o StreamYard, é você como teólogo, é você que tem o chamado para a ministração da palavra de Deus, para o estudo. Essa outra ferramenta que é o StreamYard vai ajudar você bastante também. Aqui, olha o compartilhamento que ele faz para você. Deixa eu ver se desse tamanho aqui vai ficar bom. Vai conseguir enxergar? Ficou muito pequeno, né? Mas tem um outro jeito de colocar aqui que vai ajudar você bastante também. Ó, compartilhar tela. Ótimo, o texto ficou bem maior agora. Bom, ferramenta tem, né? Página de número 5. O procedimento exegético. O procedimento errado. Ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem e então aceitar a interpretação que mais lhe agrade. Esse procedimento é errado pelas seguintes razões: encoraja o intérprete a procurar a interpretação que favorece a sua preconcepção. Forma o hábito de simplesmente tentar lembrar-se das interpretações oferecidas. Isso, para o iniciante, frequentemente, resulta em confusão e ressentimentos mentais a respeito de toda a tarefa da exegese. Isso não é exegese, é outra forma de decoreba
e é muito desinteressante. O péssimo resultado e o mais sério do procedimento errado na exegese é que o próprio intérprete não pensa por si mesmo. Então, esse é um procedimento errado. Preste bem atenção. Vamos pegar a Bíblia. Pronto. Estou com a Bíblia em mãos. Por onde que eu começo? Você, como exegeta, começa com a Bíblia. Veja essa Bíblia aqui. Ela não tem comentários embaixo. Então, ela é uma Bíblia que ela não tem nem rodapé. Você fala, mas essa Bíblia não vai ajudar muito, professor. É justamente o contrário. Esta é a Bíblia que você tem que ter em mão. Por quê? Porque você está com ela só o texto, só a tradução. Não estamos aqui com o original. Só a tradução. A divisão de capítulos e versículos, obra dos teólogos da Idade Média. Foi na Idade Média que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Isso não existia, não era assim. O texto era corrido, um trabalhão gigantesco para poder ler a Bíblia e encontrar as passagens. Esse modelo de Bíblia é o melhor, não tem comentários. Ponto. Com a Bíblia, agora você tem os comentários. Aqui na minha retaguarda, o que eu tenho? Eu tenho a Bíblia hebraica, a Stuttgartense. Essa daqui é a Stuttgartense. Eu tenho aqui a Bíblia apologética de estudos. Eu tenho aqui a Bíblia Vulgata. Essa daqui é a nova versão transformadora. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é a tradução ecumênica brasileira. Essa daqui é uma versão católica da CNBB. E essa daqui é a Bíblia em ordem cronológica. Veja que eu estou só no campo da Bíblia. Certamente não vou deixar de fora aqui a Bíblia do Coração, que é a minha Bíblia de estudo de Genebra. Por onde que eu começo a, a interpretação da Bíblia? Pela Bíblia. Somente com a Bíblia. Qual Bíblia? Essa aqui que eu falei para vocês, olha. Nem comentário tem. Começa assim. Estas outras, elas já têm comentário. A Bíblia de Jerusalém tem nota de rodapé, tem comentário. A Bíblia Ecumênica Brasileira tem comentário. A Bíblia da CNBB, uma versão pastoral, tem comentário. A Bíblia em ordem cronológica, ela não tem comentários, mas ela fez uma mudança na ordem dos textos. A Bíblia apologética tem um monte de comentários. Esta Bíblia aqui de estudo de Genebra, um monte de comentários. Mas só a Bíblia. Você vai começar com só a Bíblia. Não vou falar dos outros livros já já, mas daqui a pouco. Só a Bíblia. Vamos fazer um exercício aqui. Vou abrir aqui aleatoriamente. Vamos lá. Atos, capítulo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ponto. Fechei a minha Bíblia. Vou pegar aqui uma outra Bíblia. Essa aqui, a nova versão transformadora. Que passagem que eu vou achar? A mesma. Atos capítulo 1. Estou fazendo aqui, ó, com você. Esse é um exercício de interpretação sem usar o texto original, sem usar o texto em hebraico. Atos 1. Em meu primeiro livro, veja só que nesta versão aqui, essa aqui é a versão revista e corrigida, tá bem? Essa daqui, ó, que eu acabei de ler. Essa aqui é a nova versão transformadora. Em meu primeiro livro, na tradução revista e corrigida, meu primeiro tratado, relatei a você, olha só que ele já colocou um pronome dos nossos dias, a você, não a ti. Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ponto. Já li, não anotei nada, não comentei nada. Como essa aqui está em latim, essa aqui é a
Vulgata. Está em latim, deixa para depois. Vamos para a Bíblia de Jerusalém. Mesma coisa, procura aqui Atos capítulo 1, para saber o que os nossos irmãos deixaram para a gente. Bom, já começa com os comentários. Olha só a quantidade de comentários. Essa página de comentário. Aí nós temos mais outras páginas de comentários para entrarmos no livro de Atos, mais outra de comentários. Aí veja aqui, ó. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo. Veja só. Livro, tratado, relato. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início. Aí tem alguma referência aqui. Pronto. O Evangelho de Lucas. É um comentário que tem aqui, ó. Tem a referência lá em cima, que é a letra A. Compus meu primeiro relato. Aí a referência lá em cima, a letra A. Relato na Bíblia de Jerusalém. Tratado na versão revista e corrigida. Livro na nova versão transformadora. Qual que é esse primeiro relato? Aí a nota de rodapé diz aqui, ó. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o primeiro relato para Teófilo. Ponto. Não tem mais nenhum comentário. O que eu faço? Fecho. Pego agora a tab. Com a tab faço o mesmo exercício. Bom, enquanto isso, o que eu estou fazendo? Caneta e papel. Caneta e papel, anotação. Eu sei que você gosta de computador, provavelmente, assim como eu. Nossa vida está facilitada pela tecnologia, mas caneta e papel é insubstituível. Fica para sempre mesmo. É um exercício mental assim que a gente está muito próximo dos dias de Jesus. Escrever com a própria mão. O que não vai dispensar, obviamente, aí as ferramentas tecnológicas que nós temos. Vamos agora aqui ler na tradução ecumênica brasileira. De novo, tem aqui comentários desta versão da Bíblia. Comentários. Eu consagrei meu primeiro livro, ó Teófilo, a tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que, após ter dado no Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado. Aí eu já avancei pelo versículo 2. Percebeu a diferença? Ó, eu consagrei o meu primeiro livro. Mas isso concorda com o grego do Novo Testamento? Pois aí está um grande segredo para os exegetas, que é o sentido do texto, é poder parafrasear. Nós não temos uma tradução literal, palavra por palavra da Bíblia, porque fica sem sentido. A tradução ela teve que ser organizada e reorganizada de acordo com o vocabulário de cada povo. Vamos ver se tem algum comentário aqui. A nota de rodapé. Olha aqui, ó. 1 e 1. Trata-se do Evangelho de Lucas. Os Atos se apresentam como a segunda parte de uma obra única, cuja primeira parte é constituída por este Evangelho. Pega seu lápis, sua caneta, seu papel, coloca lá assim, tá bem? Ó, Lucas 1 e 1. Aí, versão, revista e corrigida. Tratado. Nova versão transformadora. Livro. Bíblia de Jerusalém. Tradução ecumênica brasileira. Acho que já está bom, né? Para a gente fazer esse exercício. Ótimo. E agora, professor? Bom, agora você vai para mais uma etapa. Que etapa é essa? Para os comentários.
comentários. São os livros. Olha isso aqui, ó. Nova chave linguística do Novo Testamento grego. Você vai pegar um livro como esse daqui e vai lá para Lucas capítulo 1 e o versículo 1 também. Vou pegar aqui. Atos, né? Nós estamos estudando Atos. Atos dos Apóstolos. Com essa mesma paciência que você está estudando conosco. Você pega essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nova chave linguística do Novo Testamento grego. É da Ragnos. Aproximando. O foco pode não ficar muito bom. Mas você já tem aqui, ó. Atos dos Apóstolos, História dos Apóstolos, era designação muito difundida para as obras que relatavam os feitos de pessoas famosas, ou praxis. É chamado de ação, ato, alguma coisa que denota uma ação. Praxis, que é traduzido como atos. Aí tem aqui o versículo de número 1 e 1. Qual é o estímulo que a gente quer fazer? O estímulo que a gente quer fazer é de que ferramenta tem, o manuseio tem que ser feito muito bem feito, pacientemente, e depois aqui está uma enciclopédia. Essa aqui é a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Isso aqui, ó, enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Aqui a letra A até a letra C. O que fazemos? Achamos o verbete atos. Quero mostrar para vocês aqui o máximo que a gente conseguir nessa aula. Apenas. Pronto, achei. Ó, tá bem aqui, ó. Não dá para ver foco, né? Atos. Tem aqui, ó, conteúdo, autor, data, proveniência, destino, caráter literário, texto grego do livro de Atos, contatos e influências literárias, fontes informativas, ênfase apologética. Ou seja, você pega aqui uma enciclopédia, você tem ali a Bíblia, você vai da Bíblia para os comentários, tá vendo? Olha a quantidade aqui, ó. Muita coisa, ó. Ó. Tudo isso daqui, ó. Toda a divisão do livro. Você vai da Bíblia, começa da Bíblia, movimento que a gente fez, a Bíblia sem comentário nenhum, sem nota de rodapé nenhum, sem nada. Essa daqui que eu mostrei para vocês, ó, página em branco, tá bem? E você vai para todo o arsenal que você conseguir, para desvendar um versículo só. Então nós trabalhamos aqui com a Bíblia, as versões, uma chave, a enciclopédia. Depois você vai para outros livros, estes outros livros todinhos que vão ajudar você a fazer a interpretação. Mas não se esqueça aqui do conselho que é dado, o procedimento errado. O procedimento errado é você pegar
vir dos livros para a Bíblia. Esse procedimento é errado. Se você vai dos comentários, dos sermões, dos vídeos que você encontra na internet, das gramáticas para a Bíblia, esse é um movimento que vai fazer você a ter uma compreensão, muitas vezes, ideológica da doutrina ou idealística da doutrina. Como assim? Você vai com uma ideia pré-concebida dos autores que comentaram sobre aquele assunto para a Bíblia. Não fazemos assim. Nós lemos a Bíblia somente, comparamos a Bíblia com a Bíblia somente, da Bíblia nós vamos para as ferramentas, utilizamos as ferramentas e guardamos. Você viu que eu fiz isso? Abri e fechei, abri e fechei. O que eu mantenho aqui sobre a minha mesa? Eu ainda mantenho a Bíblia. Já cheguei à compreensão clara sobre esse assunto? Não. É exaustivo? É. É cansativo? É. Deve ser feito por um exegeta, sim. Procedimento correto. O intérprete deve perguntar primeiro o que o autor diz e depois o que significa a declaração. Consultar os dicionários para encontrar o significado das palavras desconhecidas ou que não são familiares. Depois de usar bons dicionários, uma ou mais gramáticas devem ser consultadas para entender a construção gramatical. No verbo, a voz, o modo e o tempo devem ser observados por causa da contribuição à ideia total. Tendo as análises léxicas, morfológicas e sintáticas sido feitas, é preciso partir para a análise do contexto e história, a fim de que se tenha uma boa compreensão do texto e de seu significado primeiro. Com os passos anteriores bem dados, o intérprete tem condições de extrair a teologia do texto, bem como sua aplicação às necessidades pessoais dele, em primeiro lugar, e a dos ouvintes. Que o texto tem com a minha vida, com os grandes desafios atuais. O uso de instrumentos é o que eu vou guardar para a nossa próxima palestra. Sei que essa aula aqui ela foi bem demonstrativa. Quis realmente mostrar para vocês o que nós, chamados para esse ministério do estudo e do ensino e da compreensão, temos que fazer para poder a, interpretar o texto e não se extraviar do caminho. Bom, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Essa aqui é a disciplina de exegese. Até a próxima.